Olha, chega um momento que a gente para, respira fundo e pergunta: até onde vai essa vergonha? Até onde a gente vai ser humilhado com esse futebolzinho sem vergonha? Agora a Unicamp, sim, a Unicamp, foi lá, fez as contas, e cravou: o São Paulo tem 0,059% de chance de ser campeão brasileiro. Isso mesmo que você leu. Menos de 0,06%. É uma ninharia. É uma vergonha. É o fundo do poço com direito à escada rolante pro porão. A gente já sabia que o time estava mal. Mas ver essa estatística escancarada dói. Dói como torcedor. Dói como quem acompanha esse clube há anos, acreditando que alguma coisa vai mudar. E o que muda? Nada. Só piora. A gente troca técnico, troca jogador, mas a apatia continua. A zona de conforto reina. E agora temos o carimbo da ciência. Acabou o sonho do título. Agora é brigar para não cair. Pensa bem, 13 rodadas, só 2 vitórias. 2 jogos ganhos. Isso é coisa de time que tá brigando para ser campeão? Claro que não. Isso é desempenho de quem já devia estar em desespero. Mas o que a gente vê? Elenco calado, diretoria sumida, treinador novo pegando fogo no colo, e a torcida sendo feita de palhaça mais uma vez. O número da Unicamp não é só uma estatística. É um tapa na cara. É um alerta. É o grito que ninguém dentro do clube teve coragem de dar. Porque enquanto o torcedor grita, aplaude, cobra, os caras lá dentro fingem que tá tudo normal. Que a culpa é da arbitragem, da chuva, da bola que não entrou. Nunca é do time. Nunca é da postura. Nunca é da falta de vergonha. Essa porcentagem minúscula mostra exatamente o tamanho do futebol que o São Paulo tem jogado. E olha que a tabela não mente. A pontuação é pífia. São 12 pontos em 13 rodadas. Isso não é número de quem sonha com G4. É número de time que vai passar o campeonato inteiro contando pontos para escapar do Z4. A verdade é que o torcedor cansou. A paciência foi pro espaço. Porque a gente vê os outros times reagindo. Vê time com menos elenco, com menos investimento, mostrando raça, arrancando vitórias. E o São Paulo entra em campo com a mesma preguiça de sempre. Perde com a mesma passividade. Empata com a mesma falta de tesão. E não adianta falar que é começo de trabalho. Que o Crespo acabou de chegar. Isso é verdade, mas o buraco é mais embaixo. Isso aí vem de antes. Vem de anos de má gestão, de contratações malucas, de presidentes que pensam em política e esquecem do futebol. Crespo vai ter que tirar leite de pedra. Vai ter que trabalhar milagre. Porque o que tem aí é elenco limitado, sem sangue. A Unicamp não tá brincando. Eles pegaram os dados frios, calcularam com base em desempenho, histórico, tabela, adversários. E o resultado é esse. O São Paulo tá praticamente fora da briga pelo título antes mesmo de julho acabar. Isso é simbólico. Isso é o fim da linha. E o torcedor vai continuar sendo enganado até quando? Esse tipo de dado precisa ser colado na parede do vestiário. Tem que estar no telão do CT. Porque se isso não causar vergonha nos jogadores, nada mais vai causar. É um retrato perfeito da mediocridade que virou rotina. Perder virou aceitável. Empatar em casa virou normal. E isso não pode acontecer com um clube gigante. E olha que é o São Paulo. Não estamos falando de um clube pequeno. Estamos falando de um tricampeão mundial, de um dos maiores do país. E hoje estamos comemorando empate com Cuiabá, tentando buscar pontinho contra times que, há poucos anos, vinham jogar no Morumbi tremendo. Agora eles vêm e dão aula de futebol. Não tem como tapar o sol com a peneira. O time não joga. O time não cria. O time não tem padrão. Cada jogo parece uma pelada diferente. E não é só culpa do treinador, não. Tem jogador que já devia ter rodado faz tempo. Tem medalhão que tá vivendo de nome. E o torcedor tá vendo tudo isso. Tá cansado de discurso bonito e resultado feio. E se continuar assim, sabe o que vai acontecer? Vai brigar para não cair. Porque essa estatística da Unicamp não é só sobre título. Ela é um retrato de onde estamos no campeonato. E quem tá nesse nível, tão longe do topo, tá muito perto do fundo. É uma linha tênue. E o São Paulo tá em cima dela, tropeçando a cada rodada. É desesperador. Porque a gente olha pro futuro e não vê luz. Não vê projeto. Não vê direção. É só improviso. É só gambiarra. Um técnico que chega no meio da temporada, um elenco inchado e nenhuma esperança concreta de melhora.
Crespo vai precisar ser mais que treinador. Vai precisar ser terapeuta, psicólogo, motivador, tudo ao mesmo tempo. Mas será que vai dar tempo? Porque o campeonato corre. E se a gente continuar nesse ritmo, logo vamos estar olhando a tabela com terror. Já já vem o desespero. Já já os jogadores vão entrar tremendo. E a gente já viu esse filme antes. Já viu o São Paulo jogar para não cair. Já viu o desespero bater. E ninguém quer passar por isso de novo. Essas derrotas recentes são só sintomas. O problema é mais profundo. É institucional. É a falta de ambição. É a conformidade com a mediocridade. É o tá bom assim que se instaurou dentro do clube. E quem tá de fora sofre. Porque a gente ama esse escudo. E ver ele sendo tratado desse jeito machuca. Essa campanha patética é um grito de socorro. É um aviso. E se a diretoria, o elenco e o comando técnico não acordarem agora, vai ser tarde demais. Não adianta mais ficar esperando o segundo turno. O momento é agora. Ou reage, ou afunda. Essa estatística de 0,059% é simbólica. É quase nula. É como se dissesse, esqueçam o título. E isso dói. Porque começa o campeonato, a gente sonha. Sonha com briga lá em cima. Com festa na arquibancada. Com um time vibrante. Mas o que a gente vê é esse marasmo, esse sono eterno, essa apatia irritante. A gente quer mudança. Quer atitude. E se não for pela diretoria, que seja pelo Crespo. E se não for pelo Crespo, que venha da torcida. Mas alguém precisa puxar essa virada. Porque o São Paulo, do jeito que está, caminha para um dos piores anos da sua história. E com esse elenco aí, é melhor começar a contar ponto para fugir do rebaixamento mesmo. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A saída que ninguém esperava. O craque Patrick Lanza está deixando São Paulo para vestir a camisa do PSG. E você, torcedor tricolor, que acompanhou cada passo dessa joia de Cotia, vai sentir o baque dessa notícia que acaba de estourar nos bastidores do Morumbi. Quando a gente imaginava que o São Paulo ia montar um elenco com base na nossa base, quando a gente acreditava que finalmente teríamos um projeto de longo prazo com nossos talentos sendo protagonistas, surge a bomba. Patrick está de malas prontas rumo a Paris. Foi tudo muito rápido. As primeiras sondagens vieram tímidas, como costuma acontecer quando clubes gigantes da Europa olham para o nosso celeiro de craques. Mas bastou uma análise mais profunda, alguns relatórios de scout, e o PSG não teve dúvidas. Patrick Lanza era o nome certo. Jovem, veloz, moderno, ofensivo, com leitura tática apurada e personalidade dentro e fora de campo. Exatamente o tipo de lateral que os parisienses procuravam para o futuro da equipe. E como ignorar as atuações que ele vinha tendo sob o comando de Hernan Crespo? Aliás, vamos falar de Crespo. O argentino chegou cheio de gás e mudou o jeito do São Paulo jogar. Trouxe intensidade, agressividade e, principalmente, confiança para os garotos da base. Patrick cresceu demais com ele. De um garoto promissor, virou peça-chave. Titular absoluto em jogos grandes, encarando de frente atacantes experientes e, muitas vezes, sendo o diferencial ofensivo do time. Crespo acreditou em Patrick desde o início. Disse em coletiva que Lanza tem futebol de Europa e agora, parece que a profecia está se cumprindo antes do que a gente gostaria. É duro, torcedor. Muito duro. Porque a gente acreditava que ele ainda poderia dar muitas alegrias com o manto tricolor. Quantas vezes não vimos ele salvando bolas quase em cima da linha? Quantas arrancadas pela esquerda não levantaram o Morumbi? Ele era o nosso novo símbolo da lateral. Um nome que inspirava confiança, entrega e paixão pelo São Paulo. Mas, como tantas outras vezes, o futebol europeu falou mais alto, e o dinheiro também. Não dá para negar que a proposta do PSG foi irrecusável. Valores altos, pagamento à vista, bônus por desempenho e um contrato de longa duração para o jogador. Para o São Paulo, alívio financeiro. Para Patrick, um salto gigantesco na carreira. Mas para nós, a torcida, fica o gosto amargo da despedida precoce. A sensação de que mais uma joia escapa das nossas mãos no momento em que começava a brilhar de verdade. Fontes próximas ao clube indicam que a diretoria tentou segurar o atleta. Hernan Crespo também pediu, insistiu, conversou com o presidente, mas a proposta do PSG chegou em um momento em que o São Paulo precisa equilibrar as contas. E, convenhamos, vender um lateral por cifras tão altas não é algo comum no mercado sul-americano. O clube tentou incluir bônus por metas, cláusulas de revenda,
mas no fundo sabia que estava perdendo um dos seus melhores talentos. É interessante lembrar como Patrick cresceu ao longo da temporada. Começou com desconfiança de parte da torcida, que queria reforços experientes para a posição. Mas jogo após jogo, ele foi calando os críticos. Teve partidas em que foi o melhor em campo. Mostrou maturidade, comprometimento e habilidade. Muitos adversários mudaram de lado só para tentar escapar do seu combate. Em clássicos, se impôs. Em jogos decisivos, não se escondeu. Patrick Lanza cresceu como poucos. E foi exatamente esse crescimento que despertou o interesse europeu. Soldos do PSG estiveram no Brasil em abril, observaram jogos no Morumbi, treinos fechados e até partidas fora de casa. Voltaram encantados. A comparação era inevitável. Tem estilo de Alphonso Davies, com inteligência defensiva e pulmão de Théo Hernandes. A diretoria do clube francês não hesitou e autorizou a oferta formal ao São Paulo, que foi analisada durante 2 semanas. Enquanto isso, Patrick mantinha o foco. Não deixou a possível transferência afetar seu desempenho. Foi profissional do início ao fim. Teve reuniões com Crespo, com a diretoria e com sua família. Disse que só aceitaria sair se fosse para um gigante europeu. E o PSG apareceu. Fez a proposta. Cumpriu tudo o que ele e seu staff pediram. Agora, falta apenas o anúncio oficial. Dentro do vestiário, o clima foi de comoção. Jogadores mais experientes como Rafinha, Arboleda e Caleri fizeram questão de abraçar o garoto. Disse um dos companheiros, em tom emocionado, ele merece. Trabalhou muito, sempre respeitou o grupo e vai brilhar lá fora. Mas deixa um vazio gigante aqui. Crespo, por sua vez, foi direto. Perdemos um guerreiro. Agora temos que nos reinventar. A saída de Patrick Lanza representa mais do que uma simples transferência. É um alerta. Nossa base segue revelando talentos, mas se não tivermos estrutura financeira sólida, continuaremos vendo nossos craques partindo antes do auge. A torcida, apaixonada e fiel, quer títulos. E títulos só vêm com continuidade, com projeto, com elenco forte. Não dá para ficar sempre recomeçando do zero. E não pense, torcedor, que essa negociação foi fácil. O PSG não queria alardear. Queria silêncio. Mas o burburinho começou. Empresários ligados ao jogador, gente do staff francês e até colegas de elenco sabiam que a coisa estava acontecendo. E mesmo assim, o São Paulo conseguiu manter o foco no Brasileirão e nas competições em andamento. Isso mostra maturidade. Mostra que o grupo é forte. Segundo jornalistas franceses, Patrick será inicialmente integrado ao elenco principal do PSG, mas deve ser observado em treinos específicos para adaptação ao estilo europeu. A ideia é que ele ganhe minutos ainda neste ano e, quem sabe, assuma a titularidade em breve. O clube francês está apostando alto em sua evolução, e a torcida lá já começa a se animar. Enquanto isso, aqui do outro lado do oceano, nós tentamos lidar com a ausência. Porque não é só um jogador que está indo embora. É um símbolo. É um exemplo de cutia que deu certo. É um garoto que carregava o DNA tricolor. Ver ele vestindo outra camisa, ainda mais em outra cor que não nosso vermelho, branco e preto, vai doer. Mas também vai encher nosso peito de orgulho. Orgulho de saber que ele é nosso. Que nasceu aqui. Que cresceu aqui. Que foi lapidado com carinho, com suor e com disciplina no nosso CT. Que enfrentou dificuldades, que não pulou etapas, que respeitou os mais velhos e inspirou os mais novos. Patrick é um daqueles casos que a gente lembra com carinho daqui a 10, 20 anos. Se vai brilhar na Europa, a gente tem certeza que sim. Se vai dar certo no PSG, não temos dúvida. O menino é diferente. Tem estrela. Tem foco. E agora, terá estrutura de ponta para continuar crescendo. Mas que vai fazer falta no São Paulo. Isso vai demais. O torcedor tricolor é apaixonado, mas também entende de futebol. Sabe reconhecer quando uma venda é boa para o clube, mas isso não impede a dor. A dor de ver um ciclo acabar antes da hora. A dor de ver um time que estava se encaixando perder uma peça essencial. A dor de ter que confiar, mais uma vez, no surgimento de outro talento, sem tempo, sem pausa. Hernan Crespo agora vai ter um desafio enorme. Reorganizar a linha defensiva, adaptar um novo nome na lateral e, principalmente, manter o moral da equipe. Porque Patrick era mais do que um lateral. Era um líder silencioso. Um exemplo. Um jovem que os outros seguiam. E, querendo ou não, sua ausência será sentida em campo e fora dele. Mas que isso sirva de lição.
Que o São Paulo aprenda a blindar mais seus talentos. Que tenha projetos sólidos para segurar os garotos. Que ofereça planos de carreira que encantem. Porque o torcedor quer ver ídolos surgindo e ficando. Quer ver uma geração sendo formada e conquistando. Quer ver nossa base ganhando títulos com a camisa tricolor e não sendo celebrada em outros continentes. A saída de Patrick Lanza é o capítulo final de uma história bonita, mas que termina cedo demais. Que ele seja feliz. Que honre o nome do São Paulo por onde for. E que um dia, quem sabe, volte ao Morumbi como ídolo. Com troféus na bagagem, com histórias na carreira e com a mesma humildade de sempre. Por enquanto, a gente torce de longe. E segura o choro. Porque ver um filho de Cotia indo embora sempre será doloroso. Mas também é prova de que formamos craques de verdade. Boa sorte, Patrick. Paris agora é tua casa. Mas o São Paulo sempre será teu lar. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.